Shalom a todos. Shalom. Shalom a todos aqueles que nos acompanham pelos meios de comunicação oficiais da Congregação de Nossa Senhora de Sion. Eu sou o diácono Michael. Nós estamos aqui na comunidade São João Evangelista, no Tabor, na comunidade do Aspirantado. Hoje, dia 11 de junho de 2020, nós celebramos a festa do Corpo e do Sangue do Senhor, Corpus Christi. E a nossa comunidade, a nossa congregação também celebra os 55 anos de ordenação sacerdotal do padre Hilário Mazzarolo, que está aqui comigo. Padre Hilário, shalom. Shalom. É uma grande alegria estarmos aqui e nós tivemos a ideia de conversar um pouquinho com o padre Hilário para conhecer dele como surgiu a vocação dele, como surgiu o conhecimento dele a respeito da congregação e como se passaram esses 55 anos de ministério sacerdotal. Então, padre Hilário, primeira pergunta, como o senhor descobriu a sua vocação e como o senhor descobriu a congregação de Sion? Bom, boa tarde para todos. Se for boa tarde, né? Alguns podem ouvir ver de manhã e seria bom dia. E é bom a gente fazer essa conversa aqui. Olha, de vez em quando você devia dar uma girada aí com essa máquina, porque o lugar aqui é espetacular. É onde nós estamos agora, é uma bênção de Deus. Agora já está escurecendo um pouco, mas de manhã, quando nasce o sol, e durante o dia é alguma coisa esplêndida. O nosso São José aqui fica vibrando até. Então, são duas perguntas para essa primeira, e as duas vão juntas na realidade. Como descobrir a vocação? Eu não sei, honestamente eu não sei. O fato é que desde criança eu queria ser padre. Eu falava lá em casa que eu queria ser padre, eu falava na vizinhança que eu queria ser padre. Não era uma obsessão. Era uma vontade. Eu me lembro que na escola, às vezes, a professora perguntava para a garotada toda o que você vai querer ser mais tarde. Um era isso, outro era aquilo. Na época, uma vez eu falei que queria ser boiadeiro, porque lá era o mais do machismo acompanhar a tropa de gado lá no nosso interior catarinense. E outras coisas que foram surgindo. Mas, de repente, começou a me bater na cabeça que eu queria ser padre. Por quê? Olha, nós tínhamos uma família cristã, nós íamos à missa todos os domingos, rezávamos o terço todos os dias em casa, e havia essa convicção e essa prática dos meus pais, lutando ou sofrendo, mas sempre tendo uma fé que eles passavam para nós. Nós éramos dois irmãos, meu irmão e eu. E eu eu quero ser padre. E eu falava para os vizinhos, alguns faziam gozação, outros levavam isso mais ou menos a sério. Até que um dia apareceu um padre lá na região, o padre Camiliano, e perguntando, vocês não conhecem algum moleque que quer ser padre? Aí diversos disseram, na casa do seu Hugo lá tem um que fala sempre que quer ser padre. Eu acabei não indo com os camilianos porque eu era muito jovem, minha mãe achou que eu era muito criança, mas foi um demarrage, foi um momento em que parece que eu senti que eu estava dando um passo, ou podendo dar um passo. Depois aconteceu uma coisa interessante. Lá na minha cidade, na nossa grande cidade de Erval do Oeste, em Santa Catarina, ou Joaçaba, na época, tinha uma comunidade das irmãzinhas da Imaculada Conceição, da Madre Paulina. E quando apareciam algumas crianças que pensavam em sacerdócio, elas encaminhavam para os jesuítas, porque eram eles que eram os párocos, os padres da cidade onde viveu e faleceu a Santa Paulina, e que os orientava também aqui na casa geral delas aqui em São Paulo, no Ipiranga, onde havia também uma participação dos padres de Sion, através do padre Dante, que também participava um pouco de alguma orientação para essas irmãs. E de lá eu vim para cá, eu vim para esse colégio dos jesuítas, meio interno, interno, porque não tinha jeito de morar aqui em São Paulo, não ser interno no colégio. Pobre, a família era pobre. Falando que ia ser padre, era um grupo de seminaristas, junto com uma porção de outros estudantes, sobretudo da colônia japonesa. E um dia os padres de Sion foram lá falar da congregação e falaram de seminário. Havia um seminário em Paraíso, tinham começado um seminário em Castro, mas aquilo que me fascinou foi a experiência que eles contaram do padre Afonso Ratisbonne, ou melhor, do padre Maria Afonso Ratisbonne. Quando me contaram aquela história dele, a conversão dele, eu me senti assim muito atraído, uma união que eu fui sentindo
uma comunhão com ele e uma vontade de, por que não conhecê-lo melhor? Mas eu era criança, então uma vontade que de repente se conectou com uma experiência que era do padre. Daí que eu vim com essa possibilidade de contato com a congregação, falei com o padre Balinto e outros padres que foram lá, o padre Vital, falar da congregação, e eles escreveram para minha família pedindo se concordavam que eu saísse do colégio para ir para um seminário do Sion, e daí eu fui para o seminário de Castro. Então essa foi a ligação descoberta da congregação e a vontade depois de continuar na família de Sion. O senhor se lembra quantos anos o senhor tinha quando entrou na congregação? Não pergunta isso, eu tinha... Não, quando eu entrei Bom, eu vim para um colégio, depois eu fui para um seminário menor, que também não era uma opção vocacional. Sim. Eu estava com 11 anos, mas as opções vocacionais mesmo acontecem aí pelos 17, 18 anos. Sim. Antes disso, é no vai da valsa. Era gostoso ficar no seminário. Tinha estudo, tinha esporte, tinha os colegas numerosos com quem a gente brigava e se dava bem. Tinha fruta para comer escondido, tinha sobremesa para a gente ter roubado o refeitório dos padres. Que mais? E tinha estudo exigente e sério. Tudo isso era fantástico. Por falar da vida do seminário, como que se passaram esses anos de formação até chegar o dia da ordenação? Então, veja bem, eu fiz aquele seminário chamado Menor em Castro, depois eu vim para São Paulo fazer filosofia. 2 anos de filosofia, um curso até interno, né? Depois eu fiz o noviciado aqui em Guarulhos, com o padre Tito, e depois uma parte com o padre Lino Cagliari. Na metade do nosso noviciado, o padre Tito foi eleito superior-geral e o padre Lino, ex-superior-geral, assumiu o noviciado até o fim. Isso foi muito bom para nós. Nós éramos um grupinho de 11, 12, e depois nós fomos fazer 1 ano ou 2 de tirocínio, que era magistério nos seminários menores. Então, da nossa turma, que éramos 4, 5, 3 foram para São Sebastião do Paraíso e os outros 3 fomos lá para Castro. E é lá que a congregação me convidou para ir fazer os estudos de teologia na França. Daí eu fui fazer teologia na França. É evidente que nessa época foi a descoberta do mundo, a exigência de reflexão, para eu não ficar só na repetição de lições que eu tivesse aprendido, o amadurecimento da reflexão e as crises. A crise, fico, não fico, saio, não saio, por que eu quero ser padre, por que eu não quero? Aí eu tive que verbalizar, eu tive que racionalizar, eu tive que tentar ver cada vez mais claro qual que seria a minha opção. E conversei com diversos colegas, passei por momentos de ansiedade. Teve uma situação muito interessante que eu fiquei numa época aí mais de um mês, numa ansiedade, numa angústia, e eu estava convicto que não era esse o meu caminho, mas eu dizia, você vai ficar porque você tem medo de sair ou você vai ficar por convicção? E para provar que não era por medo de sair, eu escrevi uma carta para o superior-geral, antes de eu fazer a profissão perpétua, dizendo, olha, não vou poder continuar, eu vou querer sair, eu agradeço a congregação, eu volto para o Brasil, ou fico por aqui onde eu estou e encaminho outro jeito a minha vida. Eu escrevi aquela carta, senti um alívio, consegui dormir diversas noites com uma tranquilidade, só que aquela carta ficou na minha gaveta até hoje. Mas aquilo me ajudou, eu acho que o fato de eu verbalizar que eu teria a possibilidade de realmente sair, e daí foi se aproximando o período, né, crucial, profissão perpétua, quero ou não quero, vou ou não vou. Nós éramos em 2 brasileiros lá, e mais alguns franceses que estavam fazendo noviciado e preparação. Bom, a profissão perpétua foi feita, e daí vieram as ordens menores, subdiaconato, diaconato, e daí chega a ideia do presbiterato. Aí a minha família, os meus parentes moravam na Itália. Meus pais tinham vindo da Itália para o Brasil. Então, os meus parentes, que eu fui conhecer só nessa ocasião, me disseram, olha, as viagens são difíceis, vocês não têm dinheiro para gastar para ir e voltar para o Brasil, então você podia ser ordenado aqui. Eu falei, boa ideia, eu vou ser ordenado aqui. Aceitei, o pároco lá daquela aldeia organizou tudo, e daí eu fui ordenado lá na Itália, no norte da Itália, na diocese de Treviso. Agora, as emoções, aí já não era mais tanta insegurança, não, mas as emoções da aproximação da ordenação. A emoção vai, como é que vai ser, como é que não vai ser, e não é como você faz aqui com tanta preparação. Lá era muito mais fechado dentro de casa, a paróquia lá onde eu fui organizou tudo.
E daí eu terminei o curso de teologia, eu fiz o exame final do 4º ano e fui lá para a Itália para ser ordenado. A ordenação foi, eu fiz um retiro lá numa região bonita, na casa dos padres Cavanes, no norte da Itália. Conheci o clero, uma parte do clero de Treviso, era o retiro do clero. E no último dia, todos eles que estavam fazendo o retiro me fizeram uma despedida, me mostraram que a alegria que eu teria de ser padre, como eles tinham também. E quando chegou aí pelo meio-dia, 1h, o padre Sabiá tinha chegado da França, lá para a minha ordenação, ele foi me buscar lá onde eu estava, nas montanhas. Isso foi a preparação. Quando chegou a tarde, a família reunida, a minha família, a metade da aldeia ou mais era composta de parentes meus, tios, tias, primos então, e primas tinham as pancadas. Eu cheguei a conhecer também um avô, o pai da minha mãe. Os outros tinham falecido antes que eu chegasse lá. A celebração tem uma porção de fotos aqui, solene, tranquila, uma aldeia de umas 500 pessoas por aí, o pároco fantástico, pedagogia dele e o interesse dele, o gosto dele de preparar essa ordenação. A aldeia tinha um coral. Mais da metade dos cantores eram meus parentes. Até hoje, quando eu ouço de vez em quando algumas músicas da ordenação, eu reconheço algumas vozes, sobretudo da primeira missa. O organista era meu primo. Ele tocou também há uns anos atrás, quando completei 50 anos de padre. Então, foi um momento de muita emoção, não foi um momento assim de tensão, porque eu já tinha tomado as decisões, eu estava bastante tranquilo, é isso que eu quero, então chegou o momento, agora vamos curtir isso que aconteceu, que está acontecendo agora. Isso foi no dia 11 de junho, precisa dizer o ano também? 1965, ninguém de vocês tinha nascido ainda, tá vendo? Era exatamente o ano de conclusão do concílio. Pois é, o concílio, de fato, eu acho que ele concluiu no ano seguinte, porque eu me lembro que eu ouvi comentários da conclusão quando eu já estava no meu primeiro ano de sacerdócio aqui no sul de Minas, em Sapucaí Mirim. Mas nesse período eu me lembro que de lá eu voltei para Paris, para nossa casa, porque eu tinha que fazer o exame de universo, de teologia, e lá eu acompanhava as notícias, os grandes documentos estavam sendo aprovados. Então, a conclusão real, a conclusão formal talvez tenha sido depois, mas a conclusão real foi nessa época. E nós todos fervíamos com todas essas ideias do concílio, cada dia vendo os documentos, lendo, analisando, discutindo, questionava alguma coisa da teologia, inspirava e abria a compreensão da teologia que nós tínhamos feito, descoberta de novos autores. Foi um período muito vivo e que fervia de ideias, né? E muito provocante. Foi fantástico na Expo. E ao mesmo tempo foi época de crise, que muita gente começou a se sentir deslocado, a igreja parece que estava mudando, alguns até abandonaram o sacerdócio nos anos seguintes. Sim. Tem aqui uma foto que o senhor se encontra com os seus pais na primeira missa do senhor no Brasil. Como é que foi o encontro do senhor com os seus pais, já que eles não participaram da ordenação? O senhor saiu do Brasil em direção à Europa seminarista e voltou padre? Pois é, então veja bem, o meu pai, ele tinha tido um derrame em 58, quando eu estava fazendo filosofia. Até naquela época eu fiquei um pouco mais de tempo em casa, os meus colegas achavam que eu não ia mais voltar para o seminário. É mais para cá. E o meu pai ficou, por causa desse AVC, ele ficou sem falar e quase não se movimentava. Eu tinha conseguido, nossa família era pobre, eu tinha conseguido uma ajuda, uma possibilidade de ajuda do governo italiano para que eles fossem para lá para a minha ordenação. Só que alguns meses antes, um padre que me acompanhava disse: escuta uma coisa, o seu pai nunca mais voltou para a Itália, a sua mãe tudo bem, ela vai, ela fala, ela está bem. O seu pai vai voltar, ele vai passar, não vai poder conversar com os irmãos dele, ele vai passar por emoções muito fortes, eu não sei se é aconselhável que você os traga. E daí, ponderando, nós achamos que era melhor, talvez, que eles me aguardassem aqui. Bom, quando eu cheguei aqui, no mês de novembro, depois que eu fiz os exames lá na França, nós fomos lá para a grande cidade de Herval do Oeste.
agradece a propaganda que eu estou fazendo da cidade. Um dos nossos aspirantes vem dessa cidade de Erval do Oeste. Ele teve a graça e o privilégio de nascer nessa bela cidade. E daí então, imagina, o dia que eu cheguei em casa, alguns colegas me levaram até lá, Napoleão, Padre Raimundo, Padre Gonzaga, a emoção de ver meus pais, de abraçá-los, de eles receberem a bênção, tudo isso foi muito... E depois todas as notícias e fotos que eu podia trazer da família deles, né? Eu tinha a ordenação gravada, naquela gravação meio rústica, que eu não consigo mais recuperar hoje. Mas depois, então, nos 2 dias depois, tinha a primeira missa solene lá na matriz do Senhor Bom Jesus de Erval do Oeste. Então lá eles estavam, outros irmãos do meu pai que moravam no Rio Grande vieram também. Foi uma festa da família, a cidade se mobilizou, os 2 antigos patrões do meu pai ajudaram, porque eles queriam muito bem a nossa família, pela seriedade do trabalho do meu pai. Meu irmão se mexeu bastante, ele tinha casado uns 2 ou 3 anos antes para organizar uma refeição dos amigos e tudo lá na paróquia. Agora, vocês imaginam, o garoto que saiu de casa e quando eu saí eu me lembro que lá embaixo estava esperando a Kombi que ia me levar para o Aeropasto de Erval do Oeste, porque não tinha aeroporto, mas o avião baixava lá em Joaçaba. Eu olhei para cima, nós morávamos na roça, e meu pai estava na janela e minha mãe também. A minha mãe abanou e eu também. E eu pensei, nunca mais eu vou ver meu pai. E ao contrário, 4 anos depois eu cheguei, ele estava lá do mesmo jeito, com boa disposição, com uma atenção fantástica. Ele sabia mostrar que ele queria fazer alguma pergunta e eu tinha que adivinhar o que é que ele queria saber da família dele, da minha história, da minha vida. E nós passamos horas assim conversando, em que eu imaginava o que ele ia perguntar e ele mostrava com a cabeça se era aquilo sim ou não e eu respondia e ele se comovia. Bom, agora na hora da missa que eu fui lá me colocar de joelhos na frente deles para entregar, até aqui na frente, para entregar essa vela e pedir a bênção para eles, ou dar a minha bênção, é evidente que foi muito emocionante para eles, para mim e para os colegas que estavam lá. E o pároco de lá, de Erval, que era Frei Celestino, não me lembro direito o nome dele, que organizou tudo aqui em Erval do Oeste, ele estava lá participando de tudo, organizando tudo, e essa primeira missa, as irmãs catequistas prepararam, já não eram mais as da Madre Paulina, eram as irmãs catequistas, prepararam tudo, as crianças, a procissão, a primeira comunhão, enfim. E depois tinha a cerimônia que todos vinham para beijar a mão do sacerdote. Aqui a minha tia, o meu irmão que está por aí, a minha cunhada com a filhinha dela e com uma outra na barriga que nasceu 20 dias depois também. Mas foi difícil descrever emoções, mas foi fantástico. Quando estava conversando agora há pouco com um amigo aí, ele me perguntou, você acha que a decisão sua foi acertada? Vocês sabem que sempre fica uma dúvida na cabeça, será que eu acertei? Será que é isso mesmo que Deus queria de mim? Porque Deus não escreve um bilhetinho e põe na mão da gente, é a gente que tem que discernir, concluir com a ajuda de outras pessoas. E eu tive um tanto de inseguranças naqueles momentos de decisão. Depois da minha ordenação, acho que raramente eu me coloquei a questão. Eu me joguei no exercício do ministério e também no trabalho de formação dentro do carisma de Sion, nas casas da congregação. Então eu fiquei quase sempre formação e ministério e às vezes os dois juntos. Exceto um período que fiquei 5 ou 6 anos trabalhando na Conferência dos Bispos como assessor, mas fora disso sempre ligado a atividades da congregação. Eu sempre me senti muito bem, eu sempre senti muita alegria no meu ministério, eu sinto pessoas que demonstram o quanto elas se beneficiam do meu ministério, e não é por bajulação, não, é muito sincero. Hoje mesmo, diversos que se comunicaram comigo,
E eles, para mim, são minha família. Eu vejo equipes de casais, outros grupos, curso de Bíblia que eu tinha lá no Rio. Eles são a minha família. A minha família está aqui no Rio Grande do Sul, aqueles que eu vejo de vez em quando, mas esse pessoal, e sobretudo então a minha família que é da congregação. Eu na congregação me sinto irmão de todos. Às vezes eles querem que eu me sinta avô, mas não sou avô não, sou ainda pai e chato. Mas eu acho que foi a melhor decisão. Eu acho que se eu tivesse tomado outra decisão, eu não teria me frustrado. Eu teria tido um resultado bom, provavelmente, não sei. Mas eu me envolvi, eu toquei de cabeça e tudo. Na realidade, eu nunca criei muita coisa. Eu quase sempre respondia ao que me pediam. Eu tenho colegas que são criativos, que criam obras. Eu nunca entrei nessa linha, talvez por personalidade, mas tudo aquilo que me era proposto e que eu achava que era a igreja ou a congregação que me pediam, eu entrava e tentava responder com as minhas limitações. Eu nunca parei de estudar, porque eu acho que eu preciso cada dia aprender um pouco mais. Falando sobre essa resposta ao chamado de Deus, que Deus constantemente nos chama, e para encerrarmos, que palavra o senhor diria a um jovem? Nós moramos aqui numa comunidade de aspirantado, nós temos 4 aspirantes aqui, 4 aspirantes em outra comunidade de aspirantado em Castro, no Paraná. Que palavra o senhor diria a um jovem que está pensando em consagrar a sua vida, entregar ao projeto de Deus, numa família, no sacerdócio, na vida religiosa? Nós temos também aqueles já que estão, por exemplo, terminando ou fazendo a filosofia no Rio de Janeiro, na comunidade da Consolata, com quem eu estive até o começo do ano. Eu trabalhava lá com eles, comunidade chamada do Padre Maria Afonso. E depois os outros, como você disse também, ou aqui ou no exterior, que fazem os cursos. E nós temos também vocações no Congo, vocações que o senhor acompanhou o início delas, que hoje são aspirantes que estão sendo acompanhados pela congregação através da Diocese de Cananga, se não me engano. Cananga. E são 4 jovens também. Nós temos também um vocacionado das Filipinas que mora em Jerusalém, então o nosso aspirantado é um aspirantado muito rico em número, mas também em culturas. Só para dizer que o senhor acompanhou as vocações de Cananga. Essa garotada, eu sempre me dei bem, eu acho. Eu sempre fui exigente e eu acho que para os jovens se formarem, eles têm que ser exigidos. Senão fica numa moleza, numa mediocridade que não vale a pena. Uma vida que não seja exigente, não vale a pena. Aquele que está disposto a enfrentar a exigência, às vezes se pode encaminhar para o sacerdócio, para a vida religiosa, porque é gostoso enfrentar os limites, não os grandes limites, mas intelectuais, espirituais, mesmo físicos, e procurar solução, enfrentar e procurar desenvolvimento. Agora, eu sempre gostei, por isso que também eu exijo de mim e exijo dos outros. Os meus garotos lá de Cananga, eu até convenci um deles a ser palmeirense. Então é ver o garoto lá, que é negro, como todos que estão lá, né? O arcebispo, que é nosso amigo lá, o Marcelo, também, enfim, com aquela camisa do Palmeiras que ele me roubou e deixei com ele, com a condição que ele torcesse para o meu time. Bom, eu vejo que eles têm desejo e eles têm um investimento na educação, quando eles têm possibilidade, que é admirável. Eu vi o conteúdo da universidade lá de Cananga e a da Universidade Católica de Kinshasa. O conteúdo, o programa era muito bom, era admirável. Alguns trabalhos de alguns seminaristas de outra congregação que eu vi lá quando estava de passagem. Bom, veja bem, eu acho que se a pessoa desperta para esse campo espiritual, é um sinal que ela não pode se acomodar. Primeiro, não pode se acomodar. E ela tem que procurar algo sempre que o ajude a se superar. Eu acho que a vida espiritual, a vida religiosa e sacerdotal é um treinamento, é um desenvolvimento, é uma vontade de ser mais. E quando a gente vê que o meu esforço de ser mais me dá uma satisfação, uma alegria maior do que ser campeão de futebol, porque ser campeão de futebol, eu sou campeão uma vez, no ano seguinte eu perco, mas
essa alegria de um estado de vida, eu acho que é alguma coisa indescritível, realmente é algo que vale a pena, pelo que eu experimentei até hoje. Agora, se a pessoa não se acomoda, se a pessoa entra na jogada de dizer eu quero estudar bastante, eu quero aprender o melhor possível, eu não quero me acomodar. Eu sempre digo que o pior palavrão é ser medíocre. Quem se contenta com a média não pode ter um ideal muito grande. Aquele que diz eu quero superar, então, olha, ser sacerdote nos coloca numa comunhão profunda com Jesus Cristo. Eu vejo que ser sacerdote me coloca numa situação especial, não um status. A comunidade cristã me dá um status, mas não é bem isso. É eu ser solicitado para dizer para as pessoas, ajudá-las a entender o que Jesus Cristo quer e espera delas. E é o que Jesus Cristo faz, nos mostrar, nos ajudar a compreender o que o Pai quer de cada um de nós. Então eu acabo sendo um instrumento que tenta compreender a partir da mentalidade, da espiritualidade, que é uma comunhão com Jesus Cristo, a compreender a vida, as exigências da sociedade, os valores, a procura de fraternidade e de justiça, o conserto daquilo que está errado. Porque a gente lembra que o profeta não é só aquele que anuncia, é aquele que tem que denunciar o que não está de acordo com o plano de Deus. Denunciar não agrada quem se sente atingido. Agora, se você tem essa capacidade dentro de você e você sente que Jesus Cristo te fascina, experimente essa caminhada com Ele. Se você está nessa caminhada, você vai ter dificuldades, momentos de desânimo. Não desanime, diga, eu posso superar, eu posso, com o meu esforço, mas sobretudo com a ajuda de Deus, com a ajuda de Jesus Cristo, a proteção de Maria, que é indispensável, me ajuda a ir superando e a ir me construindo. Cada dia eu posso ser maior interiormente. Então eu digo, caminha, se esforce, você vai ter quedas, vai ter momentos de dificuldade, elas são passageiras. A satisfação que dá de você estar caminhando com Jesus Cristo e às vezes sendo a voz dele é algo que é indescritível, eu acho. É isso. Muito obrigado, Padre Hilário, por esse testemunho que o senhor compartilhou conosco a respeito de sua vocação, da sua caminhada em Sion. E certamente são muitas as pessoas que desejariam lhe fazer perguntas, agradecimentos. Nós vamos partilhar esse vídeo nas redes sociais da congregação no intuito de fazer com que o testemunho vocacional dos religiosos atinja mais e mais pessoas. Padre Hilário, uma última palavra de agradecimento às pessoas que nos acompanham. Olha, eu estou contente de estar aqui com vocês. Pode sorrir. Pode sorrir. Aliás, eu sempre me senti bem em todos os lugares para onde me mandaram. Mesmo quando eu achava que era um pouco um descarte. Mas tudo bem, em um recolhe de ônibus velho. Mas eu agradeço vocês que me suportam. Eu acho que você tem um grande merecimento de suportar 2 padres velhos aí, além de, tá bom, que compensa trabalhar com esses 4 jovens simpáticos que tem aí na frente. Venham aqui os 4 para... Os 3, também... porque um já sumiu verdade. Por aí. Digam os nomes, de onde vocês são. Começa por aquele que é da minha cidade, Ervaldo Oeste. Fala aqui, ó, perto do microfone. Não vai derrubar o São José daí. Bom, meu nome é William, sou da Diocese de Joaçaba, da Paróquia Senhor Bom Jesus de Ervaldo Oeste. Eu me chamo André, eu sou de Mauá, da Paróquia São Pedro o Apóstolo. Eu sou o Rafael, sou do Ipiranga, São Paulo, da Paróquia São José do Ipiranga. Dos religiosos de Sion. Tem mais um também, o Cláudio, que não está aqui agora, ele é da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, em Arujá, aqui, uma cidade vizinha nossa. Era isso, agradeço a vocês e vamos caminhando junto, com quarentena ou sem quarentena, nós vamos superar tudo isso com a ajuda de Deus. Obrigado, gente. Muito obrigado e nós pedimos a todos vocês que rezem pela congregação de Sion, rezem a Deus pedindo que Deus nos abençoe com fervorosas vocações, não só para a vida religiosa em Sion, mas também para as dioceses, para o matrimônio,
e para todas aquelas vocações e necessidades que a igreja tem. Muito obrigado e Deus os abençoe. A proteção de Maria para todos nós. Amém. Amém.